bom dia. Vamos começando a nossa transmissão, porque eu vou entrar no ar com a doutora Mara, que já está aqui comigo. Olha lá, ó. Olha que bonita. Simpática e com certeza vai tirar dúvidas de muita gente, fazendo com que você conheça um pouco mais sobre glaucoma e catarata, né, que vai ser o foco da nossa conversa, do nosso bate-papo. Já falei, não faço entrevista, eu bato papo com os meus convidados por aqui, porque aí a gente fica um pouco mais livre para poder responder do jeito que você entende aí do outro lado. Tanto os internautas como também o pessoal que está participando pelo 995280101, que é o WhatsApp aqui da rádio, como também pelo 998635140, que é da produção do Entrevistas, estarão participando também do sorteio que teremos ao final, depois que terminar o nosso bate-papo. Nós teremos ainda um tempo com música e faremos um sorteio aí com todos que estiverem aí participando, tanto aqui pelo Instagram, como também pelos nossos canais de WhatsApp, do rodízio da Hiper Pizza, do meu amigo Gilberto. Estará aí o rodízio ao incluso, gente, é comer e beber, desse jeitinho. Hoje nós estamos assim, desse modelo, novo parceiro da gente aqui, que é o Hiper Pizza, que fica ali na José Neto Paranhos, está aí nos dando esse rodízio para estar presenteando a quem participar aqui do Entrevistas. Vamos começar? Já vou para ali e você cuida por aqui, a gente vai olhando e fazendo as perguntas para tirar as suas dúvidas. Posicionar aqui como sempre, né, gente? Aí. Vamos lá. Já ia falar, a sua secretária falou, falei, pode? Ela falou, pode, claro que sim. Pezinho, o meu, eu tenho que comprar um maior, você tá vendo ali a gambiarra que eu faço? Da cestinha. Você tinha que arrumar uma coisa que pendurasse no teto, né? Tem comercial ou não? Não pode trazer. E aqui tá ok? Hã? Aqui tá, o áudio tá certo? Tá. Quem tá com saudade aí? Quem tá com saudade aí? Eu tô com saudade de você que já está aí nos ouvindo. Aí, agora sim, deu certinho. Nos ouvindo e nos vendo agora, que estamos transmitindo pelo nosso Instagram, @MiraSantosLocutora, onde você pode estar participando a partir de agora, gente, fazendo aí as suas perguntas, tirando suas dúvidas, porque nós já estamos aqui levando para você a nossa convidada que está nos dando o prazer, a oportunidade que ela tem em estar conosco, a disponibilidade que ela tem em estar conosco para tirar as suas dúvidas. Falamos que a doutora Mara Agipigini, que estaria conosco hoje, cá está. Vamos falando com ela sobre glaucoma, é o nosso assunto, né, principal, glaucoma e catarata, gente. Mas antes eu quero apresentar a vocês a doutora Mara Agipigini, ela que é oftalmologista formada pela Universidade Federal de Goiás, residência médica no Hospital Universitário da Universidade de Brasília, UNB, tem mestrado pela UFG em Ciências da Saúde na área de glaucoma, é especialista em glaucoma e especialista também em catarata. Então vocês viram que a gente trouxe pessoa certíssima para poder falar com toda a propriedade e esclarecer as suas dúvidas a respeito desses temas. Mas eu tenho que começar agradecendo já e dando aquele bom dia, doutora Mara. Seja bem-vinda ao Entrevistas. Muito obrigada, Mira. É um prazer estar aqui e eu quero te parabenizar pela iniciativa mesmo de trazer conhecimento e compartilhar essas informações a respeito de saúde
com as pessoas. Isso é de suma importância mesmo. Exatamente, doutora. Ó, prepare-se, né? Porque hoje, assim como sempre nós temos aqui, as participações em entrevistas, os nossos ouvintes são curiosos e tem muitos que têm também algum caso na família, ou conhece alguém, ou tem curiosidade pelo tema para poder estar bem informado. Conhecimento liberta, né, doutora? Com certeza. E nos traz aí, com certeza, a forma como nós devemos enfrentar aí os problemas. Em primeiro lugar, vamos com a pergunta que devemos fazer já para começar assim. O que é o glaucoma e quais são os principais sintomas, assim, porque eu li bastante, eu leio dos assuntos que eu vou abordar com os meus convidados e muitas vezes eu li a observação da seguinte forma: glaucoma é uma doença silenciosa. Então eu quero saber o que é glaucoma e quais são os principais sintomas para o pessoal que está nos ouvindo ficar bem alerta, doutora. Então vamos lá. O glaucoma, na verdade, é uma doença que afeta o nervo óptico. Então, a gente chama isso de neuropatia óptica. E essa doença, ela é de certa forma silenciosa, porque não provoca dor, não provoca alterações na visão, em estágios iniciais. Então, ela é uma doença lenta, progressiva, mas que vai afetando o nervo, que é quem leva o estímulo visual até o cérebro, e que vai ser traduzido, né, em imagens. E esse nervo ele vai perdendo fibras na sua estrutura progressivamente e a pessoa vai perdendo campo visual. Então, é como se você tivesse fechando o seu campo de visão. Então, essa visão de periferia, que você olha para a pessoa, vê o rosto, mas ao mesmo tempo percebe o que está em volta dela, isso vai se perdendo de uma forma lenta e progressiva. Então, quais são os sintomas? Inicialmente, quase zero. Quase zero. Esse é o maior risco da doença e por isso que às vezes, quando se diagnostica, está em estágio muito avançado e aí tem pouco a se fazer para recuperar o que foi perdido. Nossa! Então, daí a importância, então, já está colocando aí a importância do acompanhamento, de exames periódicos, né, doutora? Com certeza. Talvez um dos principais fatores, assim, de prevenção é realmente exames de rotina. Quando se tem casos na família em que o risco é maior, mais atenção ainda. Mas para qualquer pessoa que não tem fator familiar envolvido, o exame de consulta ele é suficiente para essa prevenção. Então, se esperar manifestar alguma alteração, já vai estar tarde demais, provavelmente. Nossa, com relação então ao glaucoma, é assim, se deixar aí para descobrir, às vezes a pessoa não está sentindo nada, não percebe, porque a gente, eu tenho a impressão então que quando se descobre está aí um estágio avançado e não tem muito a se fazer ali, a impressão que dá é que a pessoa não vai percebendo aí a perda da visão, assim, a gente chama de campos periféricos, como é que é? Me corrija quando eu falar errado aqui. É o campo periférico. Isso. Então é por ali que começa. O campo periférico, vamos supor que você está dirigindo um carro. Sim. É aquela percepção do retrovisor, aquela percepção que você tem um carro do seu lado. E você perde essa noção. Vai escurecendo mesmo. Não é que você vê eventualmente, escurece. É como se você, em fases avançadas, fosse vendo através de um binóculo. Como se fosse fechando até olhar através de um tubo. Eu vi imagens, então é como se você estivesse olhando ali, vou olhar dentro de um cone, alguma coisa assim, e aí você encosta, igual o binóculo encosta assim, então você não vê a periférica, só para a gente trocar em miúdos mesmo, para os nossos ouvintes e também para os nossos internautas, é aquela do lado. Você não precisa virar os olhos para poder ver o que está acontecendo do lado. Você percebe o movimento, né? A pessoa chegando, e é assim que você chama a sua atenção e já vira para o lado ali. É isso. Exatamente. Tá, e quais são esses fatores de risco assim para o desenvolvimento do glaucoma? É hereditário, doutora? Pode ser? Grande parte dos casos, sim. Então, o fator genético é o principal. E aí, nesses casos, o mais importante é fazer o acompanhamento de consultas de rotina, porque se você diagnostica em fases precoces e trata, a doença dificilmente evolui para esses quadros avançados de uma perda importante.
Então, se tem caso da família, o mais importante é, de fato, fazer um acompanhamento rotineiro, uma vez por ano, ir no seu médico oftalmologista. Na consulta de rotina já é avaliada a pressão dos olhos, fundo do olho, uma análise do nervo óptico. Então, isso por si só é suficiente. Também temos tipos diferentes. Temos glaucomas inflamatórios, temos glaucomas por medicamento, temos glaucoma por trauma. Então, aí tem glaucomas que são chamados secundários. Né? Mesmo? Isso eu não sabia, não me atendei. Por exemplo, uma coisa muito comum no Brasil é a automedicação. E a gente tem muito quadro de glaucoma por uso de corticoide, né? E aí, às vezes, a pessoa está tomando corticoide em doses mais altas ou por conta própria, a pressão do olho está subindo, não está percebendo, e às vezes vai anos, e quando vai ver, está com uma perda significativa da visão por causa disso. E nesse caso aí, doutora, assim, esses glaucomas chamados secundários, né, eles têm recuperação? Quando se trata medicamentoso, tem recuperação? O princípio, não é diferente o princípio é o mesmo. Então, se você tem uma perda, porque pensa comigo, é uma neuropatia, é uma doença do nervo óptico. Imagina uma pessoa que teve um derrame, que ficou com uma paralisia, quanto é difícil recuperar movimento. Mesma coisa do glaucoma, quando você perde, você não recupera. Independente da origem dessa perda, do que causou, se foi um trauma, se foi uma infecção, uma inflamação, se foi hereditário, o que a gente foi perdendo, a gente não recupera. Ainda não se tem recurso para reverter esses quadros. Gente, né? Então assim, se assemelha mesmo a um AVC, né? Só que nos olhos. E daí vai partindo para até a pessoa perder a visão completamente. Exato. A progressão ela vai fechando, como a gente conversou, né? O campo vai ficando um tubinho tubular. E em quadros mais avançados, chega-se à perda total da visão. Tem como paralisar em algum, igual a senhora já pontuou aí no começo, olha, é uma doença, muitas vezes a gente chama que é silenciosa, porque ela não tem assim muitos sintomas no começo. Muitas pessoas chegam a fazer o diagnóstico e quando esse diagnóstico é tardio, mas quando está esse diagnóstico tardio, tem como paralisar ele ali onde ele está? O tratamento é exatamente para isso. Paralisar. O tratamento visa estabilizar o quadro. E aí, seja qualquer... Só não tem como regredir para poder aumentar o campo de visão. Mas paralisar ali o tratamento, ele... Sim. A pessoa não perde totalmente a visão. Busca estabilizar naquele quadro. A não ser que aí sim não tenha adesão ao tratamento, né? Seja um caso mais refratário, que são casos assim mais raros. Mas a maioria, sim, você consegue uma estabilização do quadro com o tratamento. Gente do céu, para vocês prestarem bem atenção, um assunto assim bem importante, como todos os outros que nós trazemos aqui no Entrevistas, é importante, é da sua saúde e é a saúde dos seus olhos, né? E é uma doença que realmente, estamos falando de glaucoma aqui com a doutora Mara, e é realmente uma doença assim perigosa, todas as doenças, mas o seu fator de risco, o perigo é você realmente perder a visão se você não faz aí o tratamento adequado para cessar aí a progressão da doença. E isso só se faz com um diagnóstico precoce e que você possa estar fazendo o controle dessa doença. Cura não tem, porque se fosse a cura... Exato. Voltaria à fase inicial da visão, crônica, né? A gente chama de crônica, então uma doença é como se tivesse um diabetes, uma pressão alta, você tem um controle, você não tem cura. Você não tem cura, exatamente. E como o glaucoma costuma ser diagnosticado, assim, os exames mais comuns? A gente vai fazer um exame oftalmológico, aí a senhora também pontuou aqui, eu tô com uma dificuldade tão grande de chamar de senhora, Mara. Por favor. Eu tô assim, Mara mesmo, Mara. Gente, é aquilo que eu sempre falei e volto a repetir, vou repetir quantas vezes forem precisas e necessárias. Eu trago amigos aqui pra gente poder fazer aí a participação, né, e o bate-papo. E eu tenho uma dificuldade tão grande, né, porque eu trago doutores e doutoras, aí eu tenho que ficar assim, doutor, o senhor que acompanha, né, mas eu olho pra Mara e falo, gente, mas tá difícil demais chamar a senhora. Então,
Mara, ou doutora Mara, você ou Mara. Então vamos lá. Já falou no início aí que tira a pressão ali, mas assim, quais são, assim, trocando em miúdos também, quais são os exames mais comuns para identificar o glaucoma? Então, vamos lá. Na consulta de rotina que a gente estava falando, que se tem a suspeita, sim, você faz a medida da pressão intraocular, uma avaliação do fundo do olho, inclusive da própria anatomia do olho, para ver se tem alguma alteração. Certo. Em se tendo uma suspeita, porque parte-se sempre de uma suspeita, Isso. em se tendo uma suspeita de doença, existe um protocolo a se seguir, né? A gente tem uma série de exames complementares que são preconizados pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, que servem para investigação. Sim. Então, dentre eles, uma avaliação do próprio campo visual, que vai avaliar a função desse nervo, como ele está trabalhando. Uma avaliação da tomografia do nervo óptico, porque a gente tem alterações na estrutura do nervo. Então, ele vai analisar uma alteração anatômica e estrutural. Sim. E é importante, às vezes, perguntar, mas isso aqui não substitui aquele, não é a mesma coisa? São funções diferentes. Uma coisa é analisar a estrutura, outra coisa é analisar a função. Então, às vezes, eu preciso perder quase metade do meu nervo em termos de fibra para eu ter uma alteração no campo visual. E depois que essa alteração no campo se instala, aí a velocidade de progressão muda, então acaba acelerando. Uma outra coisa que a gente analisa também, então, a própria anatomia do olho, com a gente chama de gonioscopia, que vai avaliar qual tipo de glaucoma, se ele é aberto, de ângulo aberto ou fechado, se tem pigmentação, se não tem, porque daí isso norteia o tratamento. Uma coisa importante também são testes ou de sobrecarga, né, para induzir pico de pressão, ou uma avaliação da curva de pressão para ver como está sendo a variação dessa pressão ao longo do dia e qual está sendo o pico máximo de pressão para ajustar o tratamento e a medicação mais adequada para cada caso. Então, assim, são vários exames, de fato, eu brinco que você passa o dia, né? É uma investigação minuciosa, né? E aí precisa principalmente documentar com imagens esse nervo para acompanhamento no futuro. E a gente passa o dia mesmo fazendo, porque meu filho faz o acompanhamento com você, e aí faz, e tá faltando, esse ano ainda não foi, tem que todos os anos fazer o acompanhamento quando se há uma suspeita, uma predisposição, né? Sim. Quando eu fico de olho ali no Cláudio Omar, porque às vezes está na hora do comercial, a gente conversa, já tá? A gente perde o rumo aqui, gente, porque a conversa quando tá boa, você vai falando, aí você quer fazer uma pergunta atrás da outra, e aqui tem intervalo, nós temos os nossos patrocinadores e temos que colocar ali. Então vamos às 9h25 trazer aí o intervalo. Na volta, nós falamos mais com a doutora Mara Pigini sobre glaucoma. Ainda estamos no assunto glaucoma, porque ainda hoje teremos o assunto de catarata e a sua dúvida, a sua simples participação, mandando o seu bom dia, tanto ali pelo Instagram, @NiraSantosLoutora, como também pelos nossos telefones no WhatsApp, vai trazer o direito de você estar participando no final da programação, né, quando nós terminarmos aqui o nosso bate-papo, a ter aí o sorteio de um rodízio de pizza na IP Pizza ali na Zeneto Paranhos, onde é all inclusive, gente. Você vai estar aí tanto comendo como bebendo, maravilha, por conta aí do Entrevista. Se liga aí, hein? É um pela outro cara. Ouça a Entrevista. Deixa eu só arrumar eu aqui. Embarque em uma viagem do conhecimento e inspiração. Aí. Deixa eu olhar aqui o pessoal que entrou. Mandar alô para esse pessoal que entrou. Cláudio, ele tem quando levanta, ele tem que fazer umas perguntas boas que a gente pode usar aqui. A partir de que idade que é a... Tô falando. Não. Eu falei pra ela assim, o Cláudio, na hora, nos intervalos, ele levanta ali, ele vem fazer umas perguntas boas. Na verdade, se você tem 20 anos e vai fazer consulta... Engraçado que quando eu fiz o exame, assim, até eu estava comentando com a Nira. Eu acho que para você dar uma notícia má para você, ou uma notícia assim, que vai te deixar triste, ou que você vai entrar em estado depressivo, você não sabe como é que é o sentimento da pessoa, fica uma certa pessoa, não, fui numa marca, não vou nem citar o nome aqui, você está com uma grande predisposição para estar com glaucoma.
eu O quê? particularmente eu gosto e às vezes Ela não eu fala penso, nada antes dos... eu falo assim, olha, vamos investigar uma suspeita, tem gente que é normal, que tá tudo certo, é assim, mas eu preciso descartar a doença para depois falar que é natural. Então assim, porque eu tenho paciente, às vezes tem 42 anos, tá? Você vê que a pessoa já transtorna ali, fala assim, ó, fica tranquilo, se fosse já, eu mesmo te falaria, não preocupa. Igual assim, ele é sempre presente na gente citar aqui o Eri. Ele tinha inúmeras doenças. No dia que falou pra ele, você tá com câncer, ele viveu 15 dias a mais, ou 20 dias a mais. É verdade. Então assim, a bala psicológica da Ele tinha pessoa. um monte de coisa, catarata, ele tinha um monte Aí de esse médico falou, não, vou passar o óculos pra você, pra perto e pra longe, que você tá acima de 40, tem predisposição pra perto. Eu falei, não, aí toda vez que eu vou ler, eu tiro o óculos. Eu tô ali, eu vou pro ar, eu tiro o óculos. Olha aqui, deve ter miopia, por isso que É só miopia e estigmatismo, mas assim, eu não tenho. Aí ele disse, não, porque depois de 40 tem mas é assim, como é que predisposição. funciona? Se você tem um grau, você tem a miopia, beleza? A predisposição, não é pessoa, todo mundo tem 3 miopia, que é a vista cansada, mas Certo. quem é míope? É como se ele tivesse uma lupa natural, a vida inteira você enxergou bem de perto, e não pra longe. Quando você corrige longe, é como se você zerasse seu grau. Aí você não consegue ver perto. Não, mas eu fiz o exame Aí de você novo. tem que fazer- Eu fiz o exato. exame de novo e falei assim, tem poucas pessoas que estão acima de 40. Não, Tá bom aí. Tá bom ainda. Pelo menos alguma coisa boa, né? Esse código é muito bom pra isso. Gente, vocês não... Ó, quem está acompanhando no @Nira Santos Locutora tem a vantagem, vamos dizer assim, de estar até no intervalo acompanhando aqui o bate-papo nos bastidores do Entrevistas. E é bom porque eu sempre digo, e todo mundo que acompanha aí ouve as participações também do Cláudio, né? O Cláudio Omar, que é o que nos auxilia, é o que nos faz aí a técnica de som ali do outro lado, e ele vem com umas perguntas ótimas e as pessoas respondem, e a gente vem aqui e fala no ar também, né? Já para poder participar a vocês que estão nos vendo e também nos escutando aqui pelo nosso rádio. Agora eu quero mandar primeiro, antes de voltar a começar, esse aqui é um alarme que a pessoa põe, tem um remédio para tomar. E sempre esquece de desligar, tá aqui, não, já vou tomar, ainda fica me cobrando, olha só pra você ver a função do Cláudio Omar. Vamos lá, vamos mandando aquele bom dia para Ciane aí no Jardim Promissão, que está aí curtindo, mandou o bom dia dela aqui no nosso WhatsApp. Samira Vitória, falamos com você, pessoal aí do Vivian Park. Isso eu tô mandando os bom dia, os que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp, tá, gente? Então vamos mandando aqui, deixe-me ver, a Grazi, ela que também é do Jardim Promissão e está mandando alô pro esposo Douglas. Obrigada aí pela sintonia, viu, gente? O pessoal do Promissão participando bastante hoje, hein? Acompanhando sempre o Entrevistas. É a Cíntia Lopes da Silva, do bairro Campos Elíseos. Oi, bom dia, Cíntia. Realmente, todos os sábados curtindo aqui o Entrevistas. Tem mais? Deixe-me ver aqui quem é que está... A Cícera Rosilene da Silva, do Adriana Parque, também está dando aquele bom dia, fazendo a sua participação aqui no Entrevistas. Um super abraço, vamos levando aqui a sua participação. Deixa eu ver aqui quem é que está falando comigo. Acho que esse aqui já era da pessoa que já foi atendida ali na portaria. Obrigada aí pela sintonia. Gente, os internautas, a Samira e o Matheus, a Maria Lucia, ainda temos aqui, oi, o Giovanni, nossa, um monte de gente, coisa boa, Lucas, o Gilson Dourado, o Rodrigo Miranda, ainda temos aqui o pessoal aí do LS Martelinho, essa aqui eu acho que a doutora conhece. A Dália Agi tá aqui assistindo esses olhos azuis lindos e maravilhosos que estão aqui do meu lado. A Sônia Campelo. Ainda temos aqui, deixem-me ver quem mais. Falei da Maria, né? Vamos lá para baixo. Elias, deu o bom dia dele. É porque tem os nicknames aqui, né, gente? Que a gente vai lendo aqui o que tá chegando aqui, ó. Também entrou, tá aqui. A Lídia também, a Lídia está
curtindo aí a gente, o Daniel Costa Silva, Roberta Pires, Tiago de Jesus, a Dabiane Costa. Bom dia, Dabi, obrigada aí pela sua sintonia. E é isso, gente, pessoal fazendo a sua participação. Nós estamos com a doutora Mara Agipigini fazendo esclarecimentos acerca do glaucoma e já entramos no assunto catarata. Porém, para quem está participando, repito, está concorrendo ao rodízio de pizza da Hiperpizza ali na Zeneto Paranhos. Um super abraço aí ao Gilberto, que entrou com essa parceria e vai ficar conosco aqui no Entrevistas. Vamos falando então mais sobre glaucoma. Doutora, o Cláudio fez uma pergunta interessante e eu acho bom replicar aqui. A partir de qual idade que pode ser, já pode começar esse controle, né, para poder estar vendo se tem predisposição ou não ao glaucoma? Então, recomenda-se que a partir dos 40 anos se faça exames de rotina, né? Sim. Então, porque aumenta-se o risco a partir dessa faixa etária. Como tudo, né? Oh, meu Deus, entrou no ENTA, pronto. Exatamente. Mas a gente sabe também que existem glaucomas congênitos, né? Glaucomas juvenis. Então, não é um glaucoma, o glaucoma não é uma doença, assim, especificamente de terceira idade, vamos dizer assim. Mas a grande maioria vai manifestar após os 40, os 50 anos. Por isso que depois dos 40 realmente é importante fazer essa rotina. Entrou no ENTA, gente, vamos fazer aí os exames com mais frequência. Vamos falar assim, com mais frequência, o acompanhamento. E teve um ouvinte que perguntou aqui, ó, se quando está no início precisa de tratamento? O que acontece? No glaucoma inicial, a gente ainda não tem uma perda no campo, o nervo tem alteração, a pressão também, mas ainda aparentemente está tudo bem. As pessoas às vezes acham que não precisa medicar. Pois é, está no início. Por quê? Por que precisa? Na verdade, a gente tem que tratar, porque essa pressão elevada é que vai a longo prazo trazer uma alteração no nervo que vai corresponder a uma alteração no campo de visão. Então, às vezes, mas eu tô bem, tô enxergando, o meu nervo nem tá tão ruim, a minha pressão tá acima do limite, mas não tá tanto. Eu pergunto o seguinte, se você tem uma pressão alta ou um diabetes um pouquinho acima do limite, se você não trata, é óbvio que você vai ter lesões em órgãos-alvo a longo prazo. Então você trata não para prevenir, mas porque você já está com a doença. Então, mesmo que seja em estágio inicial, precisa tratar. Tá, me surgiu aqui uma pergunta na sua resposta. Quando a pessoa, eu falo assim, quando a pessoa tem predisposição, que é o que a gente falou, como se descobre isso? Nesses exames que você falou assim, os exames mais comuns para diagnosticar o glaucoma são esses, já citou aí. Nesses exames, mesmo que a pessoa não tenha ali o glaucoma, não tá, a pressão do olho tá normal, tá tudo tranquilo. Tem como descobrir ali, olha, tá uma coisinha aqui no nervo e tá progredindo. Antes de começar aí, de fato, a doença? Em alguns casos a gente tem suspeita, seja porque a pressão ficou no limite, seja porque o nervo tem uma anatomia mais favorável, né, mais sugestiva. E às vezes não tem indicação de tratamento, fica no campo da suspeita. Aí é que não precisa, sim, de um tratamento imediato, acompanhar. E daí tem que fazer um acompanhamento para ver se vai ter uma evolução, se vai ter sinais que indiquem que realmente existe uma doença que está em curso, ou se de fato é só uma variação anatômica, foi uma coisa pontual e isso não vai evoluir. Então, sempre segurança do paciente em primeiro lugar, porque às vezes você fala, não, tá tudo bem, e a pessoa fica 5 anos sem acompanhar, e às vezes é um quadro que tem alteração, ou que está começando e está ali em cima do muro, 5 anos depois pode ser tarde demais. E às vezes você tem a certeza de que está indo bem e não tem por que medicar de forma preventiva esses casos. Então, por isso que vai muito dessa conversa, né, de esclarecimento no consultório, de tranquilizar o paciente, se for necessário tratamento precoce, que se tenha esse tratamento, e se for simplesmente um caso de acompanhamento, também explicar
que precisa acompanhar e não sumir e Não daí, desaparecer, né, não, tá tudo certo. nunca mais olhar. Mas assim, outra coisa que me surgiu aí, você vai falando, a gente vai tendo assim, a gente tem uma pauta aqui, acompanha aí umas perguntas, tem as perguntas dos ouvintes, mas há de se pensar que quem precisa de oftalmo é só aquele que está com dificuldade de enxergar. Eu tenho miopia, eu acho que, nossa, já está difícil ler aqui, ou então, nossa, eu tenho problema com luz, né? Eu, no caso, a claridade, eu vou baixando os olhos assim, que se eu não ponho o óculos ali, fica difícil dirigir, fica difícil andar no meio da rua, enfim. Aí, não, eu só vou procurar quando eu estiver sentindo aí, eu tô novo, tô nova, eu não tenho problema nenhum com visão. É aí que mora o perigo, né, doutora? Sim. Porque não é só quem usa óculos, quem tem problema de visão, é que tem que ir no oftalmo. Exatamente, até porque, como a gente conversou no início, não tem sintoma, Não tem. né? Então, E não tem idade, né? Não tem faixa etária. Também. Então, assim, a gente brinca que algumas especialidades, com o passar do tempo, você tem que ter o seu ginecologista, o seu cardiologista. Com o passar do tempo já chegou seu- pra mim. o seu oftalmologista. É verdade. Então, às vezes a pessoa passa ilesa até os 40, às Ó, vezes entra de novo aí. mas depois começa a surgir a necessidade. Exato. Né? Então, é para Tem prevenir que- muitas doenças que são silenciosas mesmo. Mesmo porque já foi dito que o glaucoma ele tem subtipos e pode ser adquirido aí também, a pessoa pode ter com uso de medicamentos, esse tipo de coisa, Sim, né? sim. Então, assim, não tem realmente aquela predisposição, a idade é que vai trazer isso aí, agora, só depois dos 200 lá que eu vou começar a fazer esse tipo de exame, né, preventivo. Isso é, de fato, um exame preventivo. Então, nós já falamos aqui, inclusive, como enxerga, né, uma pessoa que tem glaucoma. Parece que está ali com um binóculo, Isso. né, um Isso. cone, alguma Esses coisa, são os casos mais avançados. já Nos avançados. casos iniciais a moderados, às vezes a perda de campo é pequena, então a pessoa não percebe muito, né? Assim, vive-se bem, consegue fazer as coisas sem muita limitação. Mas em casos mais avançados, sim. Eu acho que aquelas coisas mais sutis, por exemplo, se você tem uma agilidade para poder estar vendo quem está se aproximando de você, e você de repente fala, nossa, que susto, nem vi você chegando. Não Sim, tem esse sim, detalhe? Isso pode ser um pequeno alerta, não é Sim, para dizer, sim. tá alarmando, mas pode ser, não Sim, pode? Claro. Né? Sim. Então, o campo de visão dela, como assim? Você não me viu? Eu estava aqui do lado, estava chegando, você não me viu? Acontece muito em casos mais avançados que o campo vai fechando. Então, por exemplo, a pessoa vai abrir o armário, aí tá aberto o armário em cima da cabeça ali. E ela às vezes não enxerga a porta do armário porque ela tem uma restrição nesse campo. Ou às vezes tem algum verdade. móvel que está na parte, né, De no baixo, chão, ali né? ela está caminhando. Se ela está olhando para frente, não tem o campo Não de tem baixo, aquele campo. ela não percebe às vezes uma cadeira, um móvelzinho que está ali, uma cômoda e acaba às vezes tropeçando, às vezes se machucando. São Por isso. pequenos sinais. Realmente é bom, né, ser dito isso aqui, porque, gente, são pequenos sinais que você às vezes não dá a mínima atenção. Não aconteceu, eu só tropecei, eu não vi você chegando, nossa, que susto. Mas passe a prestar, quando você tiver esse tipo de reação, passar a prestar atenção, né, para poder procurar. Pode ser o início, pode ser, pode não ser, mas o que é melhor para você? Prevenir, né? É aquela história, prevenir do que remediar. Eu tenho aqui uma pergunta da internauta, da Biane Costa, ela está nos assistindo. Ela, Níria, eu tenho uma pergunta para a doutora, pois nas minhas crises, deixa eu ver aqui, nas minhas crises fortes da fibromialgia, eu sinto muitas dores e desconforto no fundo do olho. Pode ser algum sinal ou é normal? Porque eu estou na crise da fibromialgia. Na verdade, não tem correlação com glaucoma, propriamente dito, né? Às vezes, fibromialgia e algumas outras doenças que têm base, como se diz, também a parte reumatológica, Sim. algumas outras alterações que acabam causando
alteração de superfície, um ressecamento nos olhos, deixa os olhos um pouco mais inflamados. E às vezes acontece de ter dor também por conta disso. Mas não é porque tem dor que tem glaucoma. Glaucoma pode causar dor? É uma pergunta que sempre aparece. Quando a pressão está muito alta, sim. Mas nem sempre a dor é associada à pressão alta. Então, assim, a pressão muito elevada causa dor, causa as crises agudas, as pressões vão a 30, 40, 50, então o normal até 18, 19, elas mais do que dobram. Então tem muita dor, tem náusea, a pessoa às vezes tem vômito, tem um embaçamento na visão, então assim, são quadros agudos. Né? Que não é para todo mundo, mas acontece esse tipo de glaucoma. Mas aí sim causa uma dor muito intensa. Agora, a dor associada a outras doenças, como por exemplo a fibromialgia, está mais associada a essa dor global que a pessoa sente, ela sente devido à e doença. Mais alteração de superfície que acaba ressecando, e aí o olho fica mais sensível, mais inflamado, e a gente tem essa percepção de dor também. Ah, entendi. Bom esclarecimento. Eu quero saber, já que a gente está falando aí, foi até bom o questionamento da Dabiane, falando de uma doença associada a outra. Tem doenças que podem vir a fazer como é que fala? A aparecer o glaucoma, tipo diabetes, que tenha a predisposição, né? Existe aí alguma relação do glaucoma a outras condições de saúde, igual diabetes, pressão arterial alta, isso desenvolve ou como é que é, doutora? Então, vamos lá. Não existe uma correlação direta, por exemplo, com a pressão alta, que muita gente tem a dúvida. Pois é. Eu tenho pressão alta porque ela é silenciosa arterial. Também, quando começa. A pressão do meu olho sobe junto, são independentes. Okay. Então, às vezes, se você tem uma pressão arterial alta, não quer dizer que você tem glaucoma e vice-versa. Sim. Diabetes, a mesma coisa. Mas o que acontece nessas doenças? Tanto diabetes quanto a pressão alta, eles podem levar a alterações no fundo do olho, na retina, crescimento de vasos sanguíneos anormais, sangramentos, e isso acaba levando a aumento da pressão por causas secundárias, como a gente tinha falado no começo. Sim. Então, por exemplo, um diabetes que está descompensado vai crescer vazios no sistema de drenagem do olho. E isso toca esse sistema e faz a pressão subir de forma repentina. Uma outra coisa é a pressão arterial, por exemplo, muito elevada, que às vezes você tem sangramentos mesmo no fundo do olho, você tem isquemias, e essas isquemias também vão levar a crescimento de vasos, às vezes anormais, e levam a esse glaucoma agudo, como a gente estava falando. Então, a pressão alta e o diabetes podem não ter uma correlação direta, mas podem causar um tipo de glaucoma muito agressivo, que é o glaucoma neovascular. E esse, sim, tem que ser tratado de uma forma bem mais contundente, com intervenção cirúrgica, porque leva a crises agudas e aí com risco quase que imediato de perda de visão. Porque o diabetes, doutor, é o que nós sempre, eu não falei basicamente, vou trazer alguém para falar exclusivamente aí desse assunto, porque são muitas as dúvidas sobre o que a diabetes causa no organismo e ela mexe com o corpo todo, né? Então, o diabetes, a gente sabe que tem pessoas que já perderam a visão, ficaram cegas por conta do diabetes. Então, essa correlação do glaucoma com o diabetes é no sentido dele ser um glaucoma daquele tipo secundário. Sim, das alterações que o diabetes causa. Levarem no segundo estágio ao glaucoma. Ou seja, o diabetes não cuidado, não tratado. Exato. Aquele que, mas eu gosto tanto de doce, um docinho aqui. É sofrido, gente. Eu conheço pessoas com diabetes, meu pai é diabético, é uma teimosia, não para doce, mas para massa, que leva açúcar no sangue do mesmo jeito. Mas é uma coisa assim, gosto de bolo, gosto de pão. Gente, é uma luta. É uma luta e eu sei que conheço outra que é fissurada em doce. Gosta de compotas, é doce de leite e mora na roça, é de fazenda, gosta de fazer aqueles doces no tacho. Meu pai até me ali o tempo todo experimentando e a filha dela brigando com ela, mas não tem outra. Terminou, come até o doce quente. Então assim, tem pessoas que realmente sabem que tem, mas é meio que uma compulsão, não sei, é só porque é o dito assim, é proibido. Com certeza.
e parece que a vontade é aguçada. Sim, sim. Não é isso? Gente do céu, é difícil. Então, assim, realmente, quem não cuida, gente, a gente fala, a gente às vezes ri, que a pessoa não consegue ali, né, às vezes, mas é perigoso, porque nesse caso não tratou o diabetes, não tratou ali, vai evoluindo para uma coisa que aí faz tratamento, chega no consultório médico, a médica ou o médico lá não sabe o que está acontecendo, por quê? Não, come isso, não, se não tiver alguém para dedurar do lado, e sabe que é assim, né? Ainda mais os idosos, se não tiver alguém para dedurar do lado, o médico fica assim, mas como assim? Mas os resultados dos seus exames estão aqui, ó, tá uma alteração nisso, o que será que está acontecendo? Deixa o profissional perdido. Às vezes, é claro que ele desconfia, tá mentindo, não pode, né, para ter esse negócio aqui. Mas precisa ter aí um posicionamento do paciente para poder não evoluir. Gente, você já pensou, uma doença que você tem, ela pode não ter cura, você tem controle para não evoluir para nada ruim, você perder a visão por uma negligência sua com a sua saúde, Sim. amanhã ou depois não tem arrependimento, porque não volta. Não. É uma coisa que não traz de volta. Então, assim, quais são as opções aí hoje de tratamento disponíveis para as pessoas com glaucoma, doutora? Normalmente a gente começa com o mais simples, que é o uso de colírios, né? Colírios. Qual que é o objetivo do tratamento em si? É controlar a pressão intraocular. Sim. E os colírios respondem normalmente bem, né, como uma primeira alternativa de tratamento. A gente tem algumas classes de substâncias, né? E a gente vai lançando mão como alternativa para isso. Às vezes tem pessoas que têm intolerância à medicação, né? E aí, às vezes tem que partir para procedimentos. Composições ali. Então, às vezes temos também alternativas de tratamento a laser, né? Alguns casos de implantes como se fossem microválvulas que ajudam nessa drenagem, né? Uma cirurgia, mas esses stents, né, como os stents cardíacos, né, vão melhorar esse são micros, fluxo, né? Porque eu imagino, assim, se os Exato. cardíacos já são pequenos para os olhos, então é uma coisa micro. Exatamente. Então, assim, tem essas alternativas de stents e em casos que necessitem de uma intervenção mais drástica, tem que fazer cirurgias que ajudem nessa drenagem do líquido que está em excesso no olho, né? Que vai... E cria-se ali É porque cria uma resistência para a drenagem e aí a pressão vai subir. Então, precisa ajudar a baixar essa pressão. Olha como tudo é correlacionado, né? Agora, você falando aí, eu lembrei, rins, né? Falou, vai aumentando a pressão, por quê? Porque não está funcionando bem ali e tal, e a nossa... É um princípio semelhante. É semelhante, né? Uma coisinha. É um mundinho diferente aqui dos nossos olhos, mas ele funciona como o nosso corpo todo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso daí. Então, assim, tudo no micro, gente. Exato, tudo no micro, tanto que a gente usa microscópio para ampliar em 10, 20 vezes para poder avaliar tudo. E aí também tem implante de tubos de drenagem para poder controlar essa pressão. Depende muito de cada caso, né? Às vezes o que funciona para um paciente não funciona para outro. Tem que avaliar caso a caso e ver qual a necessidade, de quanto é necessário reduzir essa pressão para tomar as escolhas mais acertadas. Né? Tá certo. Agora faltam 10 minutos aqui para as 10. O Cláudio já fez um assim, ó. Vamos então para o nosso intervalo e voltamos com mais doutora Mara Pigini falando aí de glaucoma e já partindo aqui para a catarata, né? Que é o outro assunto que nós vamos abordar aqui dentro do Entrevistas de hoje. É já já. Você está no Olha como que passa, a gente já vai dar 10 horas, tá vendo? Ainda nem falamos de catarata. Eu falei para sua secretária, fala para ela que a gente começa a falar, a hora que você nem imagina, já está terminando. Fala assim, nossa, mas o que eu vou falar em 1 hora? 1 hora de intervalo, só de quanto tempo? Tem 5 minutos, 3 minutos, tá precisando. Pode ficar à vontade, fica. Se não der, a gente coloca uma música. Sempre eu faço isso com os convidados, fica à vontade. O colírio usado mesmo é lá tá na próstata mesmo? Aí, ó, tá vendo? Tá lá. Como é que é? É lá tá na próstata, né? O É colírio? uma opção, uma das, né? Final do corredor, doutora. À direita. Final do corredor direito. Isso. Gente, já volto. Nós provavelmente vamos voltar com uma música aí. Mas façam suas perguntas. Está valendo rodízio de pizza.
Final do corredor à direita. Trabalho, lazer, estudo e entretenimento. Estamos aqui para garantir a sua conexão. Escolha a IDM Telecom e descubra o que significa ter uma conexão verdadeiramente confiável. Conecte-se com o mundo ao seu redor sem interrupções. Na IDM Telecom não tratamos apenas de bytes e megabytes, tratamos de pessoas. Ligue agora 999369472. IDM Telecom, conectando pessoas. Manchester, sempre com você. Já pensou em ter seu site profissional para aumentar sua presença digital, conseguindo mais contratos ou vendas para o seu negócio? Com a Customiza, você pode isso tudo com o melhor custo-benefício do mercado. Faça o orçamento do seu site pelo número 994731991, pelo site customizaweb.com.br ou pelo Instagram, @customizaweb. Vestibular de Medicina Unievangélica, entre os 4 melhores cursos do país. Infraestrutura de ponta, atuação prática desde o primeiro ano. Prova presencial, 9 de junho. Inscreva-se no site unievangelica.edu.br. Manchester, Manchester. Sempre com você. Bem-vindo ao Espaço Aberto, onde as vozes se encontram e as histórias se revelam. Eu vou falar com o professor. Eu vou falar para ele deixar esse espaço, que aí fica mais fácil. Voltamos. É isso. Agora, só para encerrar a questão do glaucoma, vamos falar dos colírios, a forma, né? Utilizar os botões. E aí a gente começa com a catarata e falam que eu tenho até o máximo 10 e 20 para poder terminar um catarata 10 e meia. Então eu acho que é mais tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Só o pessoal assistindo. Deixa eu ver o que mais. Ana Rosa, bom dia, Lira. Deixa eu ver se tem um outro. São 2 telefones que eu tenho que ficar olhando. Ó, tem um aqui de um ouvinte. Eu sou soldador e às vezes eu irrito os meus olhos, a arte muito coça.
Será que eu posso ter predisposição ao glaucoma? Eu disse, se você não paga os deveres cuidados, tem que assumir. Tem gente que faz só porque coisinha assim, aí as faíscas sabem isso aí. Mesmo que não tenha farinha, nesse caso de queimadura para exposição. No caso de você, é muito assim, relação de. Acho que você colocar por uma parte, assim, de tanto que você pode causar. Isso é um. Eu tenho isso. Tô falando pra quem, gente, que eu tenho isso. Mas é porque tem tanto paciente, vai que não lembra do diagnóstico da gente. Mas eu tenho isso. Porque ó, depende muito do clima, que agora, tô falando aqui, não coloquei hoje ainda, né? Já dá ideia. Então, assim. Às vezes tem que uma medicação oral, tem que botar vitamina, tem que ser expulsado. Tem que marcar aqui, tem que marcar isso, vai assim, viaja demais, porque agora viaja, tratamento dele, tá lá tá viajando. E aí fica difícil marcar, eu fico tentando conciliar, eu ir junto com ele, mas eu vou ter que ir antes, porque, meu Deus do céu, tá difícil. É dentista, essas coisas eu falo, vou ter que ir antes, né? Porque eu não tô dando conta de esperar, fazer tudo isso. Espaço aberto. Espaço aberto, uma musiquinha pra gente poder, né, descansar, tomar uma água e ali e tal. E você que está aí nos ouvindo, nos vendo pelo Nira Santos Locutora, @Nira Santos Locutora, e fazendo a sua participação aqui nos nossos números, estão aí concorrendo a esse rodízio de pizza. A gente pode ficar tranquilo, tá? O Gilberto está recebendo todos os nomes e no final ele me manda quem é a pessoa contemplada aí com o rodízio, tá bom? Ó, eu já vou voltando aqui com a doutora Mara Pigini, ela que está falando sobre glaucoma. Só para encerrar o assunto de glaucoma, eu tenho uma pergunta de um ouvinte e nós vamos falar de colírios, porque aí a gente parte para o assunto catarata, que nós também tivemos aí pedidos para poder estar esclarecendo algumas coisas sobre catarata. Igual eu estava falando com ela aqui nos bastidores, gente, tem tanta coisa que a gente pode voltar para poder falar, uma coisa que inclusive nós vamos abordar um pouquinho do tema agora, falando aqui dessa pergunta do ouvinte. Ele diz assim: sou soldador e às vezes eu irrito os meus olhos, ardem muito, coçam. Será que eu posso ter predisposição ao glaucoma? Essa é a pergunta, doutora. Essa questão, assim, não existe uma correlação direta, assim, Sim. O risco pela atividade dele não causa glaucoma, Tá. né? Mas a irritação, a sensibilidade que ele está tendo, normalmente precisa ver o seguinte: primeira coisa para soldador é sempre trabalhar com equipamento de proteção. O EPI tem que estar em dia ali, gente. E a gente vê que isso nem sempre acontece. E aí o risco de uma queimadura na córnea fica muito mais elevado. É muito arriscado, né? Muito. E aí quando acontece o desconforto, o trauma, a dor é muito grande. Mas esses casos de coceira, de uma vermelhidão mais leve, ou às vezes uma ardência, estão muito correlacionados com o ressecamento na superfície ocular. É o chamado olho seco. Exatamente. Que também hoje não deixa de ser uma doença, é uma síndrome do olho seco, que pode estar associada a várias causas e que, dependendo do estágio e da causa, precisa ser tratado de uma forma adequada para trazer conforto, né? Porque senão também vai incomodando e vai atrapalhando o exercício do dia a dia, das atividades corriqueiras das pessoas. Vamos falando dessa doutora que vos fala. Eu sempre que eu tenho algum exemplo, a doutora é minha doutora também. Então, assim, vamos falar no meu caso. Eu, quando lhe procurei, a gente faz exames aí periódicos e tal, estou em falta, ano passado não fui. Enfim, faço exames periódicos, mas foi diagnosticado que eu tenho a síndrome do olho seco, né? Porque ela, inclusive, doutora, ela faz, eu quero que a senhora explique aí só nesse breve momento, ela, inclusive, essa coceira, né? Porque tem gente que coça e põe a mão no olho ali, mistura aqui tudo para um lado, para o outro, enquanto a coceira não passa, tá ali, puxa o olho de um lado, puxa do outro. Isso
provoca danos à retina, né? Tem gente que... Eu falo que provoca, eu não sei dizer direito, eu estou só explicando para ela saber. Não, é verdade, Mira. Eu falei, eu tenho esse olho seco, eu sei, esqueci. Né? Eu estou com a minha doutora aqui da frente. Então, nesses vários casos que podem surgir essa síndrome, explica para os ouvintes, num breve relato aí, o que causa essa coceira toda nos olhos. Então, por deficiência de lubrificação, é como se o olho ficasse mais exposto. A gente tem a lágrima, ela forma como se fosse uma película de proteção. Sim. E aí, num momento de desequilíbrio entre os componentes desse filme lacrimal, a gente tem óleo, tem água, tem proteína. Quando você tem um desequilíbrio nesses componentes e essa lágrima acaba evaporando de uma forma mais precoce, o olho fica mais exposto. E aí, em determinados momentos, a gente tem épocas do ano que você tem mais alérgenos no ambiente, às vezes trabalha num lugar com mais tendência de pó, de ar-condicionado, de exposição ao sol, vento e por aí vai. Computador, principalmente, que é o mal do século, as telas, né? Milhares de telas, você dá aqui com três telas olhando em trabalho. Então, assim, a gente acaba sofrendo, por causa disso, com alterações na superfície do olho, e o olho tende a inflamar, porque está exposto, e esses alérgenos acabam causando também essas coceiras, né? Então, qualquer coisa que entre em contato com a sua córnea, que é a sua superfície ocular, que é uma estrutura de altíssima sensibilidade, você vai ter alguma reação. E a coceira é o mais comum, porque de fato fica sensível e começa a coçar. Sim. E aí o coçar em si pode traumatizar essa córnea, pode abrir porta de infecções secundárias, né? Você pode ter uma lesão mais significativa ali da córnea. O descolamento de retina que a pessoa associa é um risco, sim. É óbvio que a pessoa precisa ter alguma predisposição, uma área de fragilidade ali na retina para acontecer, mas também é um risco. Então, quem tem, por exemplo, astigmatismo ou tem uma predisposição para ceratocone, com coçar pode evoluir a doença. É isso, né? Que estava acontecendo comigo. Eu coçava muito. Ele muda até o campo, assim, de visão. O grau vai mudando, né? Vai mudando a curvatura dessa A curvatura, é isso. Né? Então, eu estou procurando aqui os dois. E muda, eu tive, né? Então, assim, esse o motivo, gente, pelo qual nós temos aí que cuidar. Inclusive, voltando a falar com o nosso amigo aqui que é soldador, ele não deixou o nome, mas enfim, ter o cuidado de, no seu ambiente de trabalho, usar aí o EPI, né, que é o equipamento aí de proteção individual que você tem que ter na profissão que exige isso. Não briga comigo, não, porque eu tenho o óculos para ficar lendo aqui e essa luz, porque o óculos também tem aí a função de me proteger dessas luzes das telas, justamente para não aumentar. Mas a pessoa vai, tira e põe, é uma coisa de doido, gente. Eu sei como é que é a situação. Vamos então falar como o olho seco e como o glaucoma, também a catarata, as doenças, as coisas que acometem os nossos olhos exigem os colírios nos seus tratamentos. Qual a forma correta de se aplicar aí o colírio nos olhos, doutora? A aplicação do colírio, ela tem que ser feita, normalmente, vou tentar explicar aqui, vamos ver se o pessoal consegue imaginar. Mas para quem está no Instagram vai ver. A gente faz como se fosse um espacinho, puxando a pálpebra para baixo, inferior, sim. Você abre um espacinho, né? A gente vê, puxou a pálpebra, vai olhar, deixa eu ver se eu tô com anemia, mais ou menos isso aí, gente. Você puxa para baixo, você vê, tá vermelhinho não, é aquele espacinho. Para aplicar, muitas pessoas às vezes acham que tem que encostar o colírio ali no cantinho para a gota cair dentro e tudo mais. Mas esse ato em si, ele acaba contaminando o frasco. E aí você está com uma medicação que está contaminada, porque os nossos cílios são pontos de contaminação. Então a gente precisa ter esse cuidado de afastar, pingar uma distância ali de uns 3 centímetros que seja ali dos cílios, afastado. Importa que você não encoste nos cílios. Né? A questão de puxar é para garantir que a gota vai cair dentro do olho, porque às vezes, dependendo da anatomia, acaba escorrendo muito para fora. Isso. E pingou o colírio, fecha os olhos uns 2 minutinhos. Isso melhora muito a absorção. A perda do excesso acaba diminuindo. Tá vendo? Fazer errado. Faço. E outra coisa importante também. Às vezes a pessoa precisa mais de um colírio. E nessa questão, quando você tem mais de uma medicação,
o intervalo entre elas tem que ser pelo menos uns 10 minutos. Não dá para usar tudo junto, porque um acaba interferindo na absorção, do outro. Dilui, então acaba atrapalhando essa medicação. Que então, interessante. Uns 10 minutos de Para intervalo. quem achava que colírio, para pingar o colírio aqui, é só pingar e pronto, e acabou, não é assim. Eu achava, juro, não, fazia errado até hoje. Porque eu não esperava esses 2 minutos, porque você pinga ali, só dá umas piscadelas ali e já sai. Sim. Aí escorre um pouquinho aqui do lado Acaba e que tal. drena pelo ponto lacrimal. Então, Exato. Às vezes você sente até um gostinho ali na garganta, dependendo da medicação que você pingou. Exato. Mas porque acaba drenando muito rápido. Olha pra isso, criatura. Preste atenção na hora de pingar o colírio aí. Ainda estão falando, então chorar é bom pros olhos? Pode chorar de alegria, então emocione de alegria. Esse negócio de ficar chorando de tristeza, é bom pros olhos, Não não. hidrata. Entope o nariz também, viu? Chorar. Entope. Não vai hidratar o seu olho. O choro não faz essa função. Não faz, Não. gente. Vamos partir então aqui para o assunto catarata, porque também é um que nós queremos abordar. Já estamos às 10h08, eu estou desesperada já, porque voa o tempo, né? E nós temos aqui que abordar pelo menos alguns assuntos acerca da catarata. Quais são os sintomas mais comuns que se associam aí, que são associados à catarata, doutora? A catarata normalmente está associada com embaçamento na visão, né? O principal sintoma talvez seja esse. Mas em quadros iniciais, a gente vai tendo uma perda sutil de sensibilidade, de contraste, de foco à noite, principalmente, aquela dificuldadezinha, né, quando vai virando o dia. Ela já é visível a olho nu, assim, à primeira Não. vez? A catarata, para ser visível ao olho nu, tem que estar muito avançada, porque daí ela Aquela coisa muda a esbranquiçada. cor, exato. Quando chega no estágio de ter aquele reflexo branco na menina do olho, ali na pupila, é porque a catarata está muito avançada. Gente, então, mesmo? hoje em dia, a gente, graças a Deus, não chega tanto a esse ponto. É. Ainda acontece, mas esses quadros que você olha e fala, nossa, tá branco ali o olho, ele tá com catarata. É porque está num estágio muito avançado da doença, né? Gente, Então, e como ela afeta a visão? Eu até lhe interrompi, você estava falando aí agora há pouco. Então, você vai tendo uma perda progressiva dessa visão, no sentido primeiro de saturação. Por exemplo, eu estou olhando para essa garrafa sua que ela é roxa. Isso. No começo, hoje você vê ela numa densidade de tom ali, vamos dizer assim. À medida que eu vou tendo catarata, é como se fosse apagando, né? Vai esvanecendo, vai clareando. Como se estivesse desbotando. Exato, exatamente. É engraçado que essa palavra que o pessoal, às vezes, depois que opera o olho e compara com o que não operou, aí às vezes fala assim, nossa, uma parede tá limpa, branquinha, a outra tá encardida, sabe, assim, amarelada, porque é o que acontece. O cristalino, que é a nossa lente, que nós temos dentro do olho, que é a lente natural, ele vai, à medida que a gente envelhece, ficando mais opaco, mais turvo, e vai bloqueando a entrada de luz no olho. Então, quanto menos luz entra, mais escuro fica essa Isso imagem já é que no geral, não tem assim, vai crescendo Não, igual glaucoma, global, é geral no olho. é geral. Normalmente, assim, existem alguns subtipos de cataratas, e aí é muito detalhe, a gente não vai entrar nisso hoje, mas, assim, principalmente, que aí afeta principalmente a parte mais central, mas a gente tem uma perda global, então é mais homogêneo, né? Uma forma mais uniforme que acontece. Então não é só no meio da minha visão ou na periferia, não, pega a visão como um todo. Às vezes tem diferença de estágio, assim, uma está mais avançada, outra mais precoce, de um olho para o outro. Mas é só essa questão de densidade mesmo. Mas ela pega a visão de uma forma global. Porque eu já percebi pessoas com catarata que a gente vê aqui pelo lado, né? Começa a olho nu, que já deve estar avançado, como você mesmo pontuou, a gente consegue ver aquela nuvenzinha branca aqui do lado, vindo do branco do olho para o meio. Isso já pode ser outra coisa? É outra? Normalmente, às vezes o pessoal confunde um pouquinho. Isso, o que pode ser Porque confundido a aí? catarata é uma alteração interna do olho. Tá. E às vezes as pessoas confundem com o pterígio, que é como se fosse uma película, Uma que carninha. cresce por fora. Então Né? isso não é catarata. Não é catarata. A catarata é
ela é uma alteração na lente do cristalino dentro do olho. Por isso que só começa a ser visível quando começa a esbranquiçar e já está em fase avançada. Exatamente. Isso que a gente vê fora, que aparece em pessoas mais jovens, é o pterígio, que é uma alteração na pele que recobre ali o branco do olho e ela vai crescendo rumo à menina do olho. Ela vai invadindo ali, mas também operando, isso opera e está operando. Sim. Ok. Então, sobre a catarata, nós falamos aí dos sintomas mais comuns associados, né? Então, existe, assim, algum fator de risco, né, que eu tenho aí, existe predisposição, falar assim, o fator de risco para ter uma catarata aí? Então, a catarata, é engraçado isso, porque eles falam assim, nossa, mas eu não queria ter catarata. Eu brinco assim, tem um jeito de não ter. Eu acho que ninguém quer. Que é morrer jovem, né? Deus é mais! Porque assim, a catarata, que ela venha para ser tratada. Porque a catarata, ela é uma consequência do envelhecimento do olho. Né? Então não tem como fugir dela. Graças a Deus, né? Vamos falar assim, gente, nesse sentido, porque tem tratamento e tem cura. Então, assim, ela vai evoluindo progressivamente. Existem pessoas que vão manifestar com 50 e poucos anos. Existem pessoas que chegam aos 70 ainda com uma visão boa e ainda sem necessidade de intervenção. Isso é variável, né? Mas a catarata, invariavelmente, vai acometer todas as pessoas. Ah, mas minha avó tem 90 anos e costura e nunca operou. Ela costura porque a catarata provavelmente causou, pela alteração, né, da anatomia do olho, uma miopia que ela está super bem para perto, mas não enxerga nada de longe. Você pode fazer o teste. E vice-versa. Então, assim, não tem como não ter catarata. Todo mundo tem catarata em algum momento da vida. Que interessante isso, doutora. Em algum momento da vida você tem aí catarata. E é bom ter, tá, gente? Fala, é bom ter. Mas depois do que ela falou, eu falo, é bom ter. Porque para não ter, precisa morrer jovem, então, porque qualquer momento da sua vida, você vai evoluindo a sua idade, em algum momento ali você tem. Apesar de acontecer esses casos que a doutora pontuou aqui, sobre, tenho 70 e poucos anos, ou 90, minha avó tem 90 e tantos, é mentira. Eu acho um absurdo desmentir um profissional que estudou para aquilo, é especializado naquilo, e a pessoa fala mentira. Alguém que gritou aí fala mentira. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Cláudio ali perguntou, você pode esperar que a catarata vai vir para você também? Com a graça de nosso Senhor. Tem aí o tratamento, a gente já está sabendo disso, que em algum momento da vida, envelhecendo, você vai ter ali. Apesar, repito, de... com 90 anos aí, ainda faz crochê, ou faz tricô, faz alguma coisa, mas tem ali a catarata só porque ela não está avançada, não teve aquele... a pessoa, vou dizer sorte? Posso dizer sorte? A pessoa teve a sorte dela não avançar muito? Pode dizer como é que é? Na verdade, não. Essa catarata provavelmente está avançada. Mas a pessoa ela não reclama, acostumou com ela. Se adaptou àquele ambiente. Como essa perda visual é lenta e progressiva, a gente se adapta a tudo, né? Isso é verdade. O ser humano a tudo, nasceu adaptável. Não sei se feliz ou infelizmente. Dos dois jeitos, doutora. Mas a gente se adapta ao que é bom e ao que é ruim. Então você vai perdendo progressivamente e não percebe. Gente. E aí ela vai se acostumando com aquela visão. E aí antigamente acha tinha que é aquela normal. mentalidade. Ficou velho, é normal não enxergar. E aí vai levando a vida. Né? Tá vendo a explicação aí, gente? Então, torcer aí, você vai falar agora, tem um jeito de não ter catarata? Já, Cláudio? Meu pai do céu, ele fica ali. Vamos fazer um intervalo, vamos fazer meu pai eterno. Deixa eu falar só sobre como a catarata é diagnosticada e esses sinais, os principais aí que indicam a necessidade de cirurgia, doutora. Ela é diagnosticada em consulta médica, porque é feita a avaliação da visão da mesma forma, mas aí você vai focar para ver qual que é a visão que a pessoa está tendo, é feito aquele teste de acuidade visual, das letrinhas, né, que são projetadas, e vai tentando achar um grau ali para o óculos, vamos dizer assim. Normalmente, existe uma dificuldade já nesse exame. E no exame, a lâmpada de renda, aquele que a pessoa encosta, que a gente tem aquela mesinha, a gente consegue fechar esse diagnóstico. Então, é visível mesmo no exame de rotina. Sim. Mas e a pessoa percebe o quê?
uma dificuldade. Meu óculos não tá bom. Eu comecei a trocar o óculos com muita frequência. Isso é um sinal, porque o cristalino começa a mudar a não tem. densidade. Já tem 2 anos que eu vou e não mudo. Até baixou um pouquinho o grau. Né? Ótimo, mas às vezes acontece, ela muda o grau da pessoa, ou para mais ou para menos. Né? E aí, às vezes, assim, começa a acontecer isso com uma frequência. Então, isso já é indício de catarata. Entendi. Às vezes, esse embaçamento, às vezes, uma dificuldade, seja para perto, seja para longe. Então, isso vai acontecendo à medida que ela vai progredindo. Eu acho que nós o vamos exame ter de que rotina, investigar isso, um exame de o rotina. exame de rotina acaba diagnosticando. Você não conseguiu catarata. colocar lente em mim, né? Você sabe que fizemos os testes. Ela fez de tudo para mim usar lente, não deu conta. Lente, contato. Por que isso? Porque para mim não usar o óculos, que é mais prático, a lente e tal, mas teve aí algumas... Será que isso tem relação? Nós já vamos investigar isso. Vamos para o comercial, Cláudio, vamos para os nossos patrocinadores e já nós voltamos. Gente, lembrando que quem está participando tem rodízio de pizza da Hiperpizza. Alô, Gilberto, bom dia. Doutora, em algum momento da vida temos catarata. Fiquei surpresa com isso. Não tem assim uma questão de saúde nem nada. Eu cuido disso, eu cuido daquilo. Nós vamos ter ruga? Sim, A gente vai... ela faz parte. O olho, é interessante esse mundo do olho que eu estou conhecendo hoje, assim, mais à vontade. Ele é um corpo humano dentro do olho. Ó, a pressão parece que os rins, se não funciona bem, tem que drenar ali e tal, o líquido, que é o que faz aumentar a pressão do olho. Falou do nervo, né, da neuropatia por conta do nervo e tal. É o que nós temos também, eu tenho até problemas agora com estou tomando esse remédio, inclusive é o Etna, conseguindo mais contratos ou vendas dormência, para estou o seu tratando negócio com a eu Customiza. já cheguei a Você perder pode o isso movimento da tudo mão. com o melhor custo-benefício do mercado. Faça o Mas eu orçamento ainda do seu estou site investindo pelo isso, número porque faz pouco tempo que eu tenho mesmo. Eu olhei e a mão já tinha passado o estágio da dormência, eu não estava sentindo ela. Eu olhava para ela, não mexia, eu fazia fasciculares aqui. Eu não posso dormir de lado, é uma coisa horrorosa. Aí eu fui no neurologista e tal, ele me passou momentaneamente, fui tomar durante 2 meses esse ano. Disse que era uma vitamina para os meus. Ele identificou ele assim. E aí, continuar fazendo a acupuntura para poder tratar. E se eu tivesse outro episódio desse tipo, falta de comando da mão, eu tinha com esse dedo. Aí já passou para cá, esse dedo não mexia, mexia a mão toda e ele molha. Eu mexia a mão e ele não mexia. Parece compressão nervosa. Pois é. Eu estava pensando que era assim, Vem daqui, ó, inclusive, até a parte muscular, aqui do tórax, né? A parte intrafilhar. Pois é, estou investigando. Aí eu estou percebendo que tudo que a gente tem no nosso corpo, o olho tem só dentro dele. Ele funciona da mesma forma. Né? O que seria o coração dentro do olho, assim? Que só falta eu comparar isso, já teve rins. Mas a gente falou da circulação aí, circulação do entretenimento. Estamos aqui para garantir a sua conexão. Você tem alteração da pressão arterial. Significa ter uma conexão verdadeiramente Uma pressão que confiável. está muito baixa. Conecte-se com o mundo ao seu redor sem confusão, interrupções. Na olho. Intertelecom, Essa circulação, essa Eu percebo a paixão agora dos especialistas quando vão para um determinado área, igual você foi oftalmo, né? Eu quero estudar sobre os olhos e tal, aí tem as suas especialidades. Mas a pessoa vai se apaixonando, porque quer comer conhecimento a respeito daquilo, né? Vai conhecendo aquele mundo assim, quanto mais você sabe, mais você quer saber. Que interessante, é muito bom. Nossa, eu percebo agora, dá para perceber a paixão. Ai, vou dar mais uns 10 minutos, ó. Vou dar mais uns 10 minutinhos pra gente, porque tem só fazer umas 3 perguntas mais de data, tem gente falando aqui. Nossas promoções, concorrendo a muitos prêmios. Oferecimento Tucuna Pesca, mais completa loja de caça, pesca e camping de Anápolis. Estamos com novidades. Avenida Brasil Sul, 1300. Mas é, o meu problema é O isso. Dia das Mães está chegando e você não pode esquecer de quem nunca Ar-condicionado. esqueceu de você. A minha vida trabalhando aqui, ó, lá tem 3 telas. Já tem as 3 telas
tem os celulares, que eu vou até dar um vídeo aqui, então assim, e a luz já é aquela luz que forte, né? Então assim, em casa tem um dia que, quando é final de semana, domingo principalmente, nem o celular. Imagina se tiver falando, liga mensagem, eu não vou ligar para ver mensagem ninguém. Porque aí você vai entrando, você vai respondendo, você vai entra em rede social, porque você vê um vídeo ali, um vídeo leva um outro, e você vai informando, que eu gosto muito de ver notícias, essas coisas. Aí eu falo, não, eu tiro para descansar disso aqui. Só se meu filho estiver longe viajando, aí ele tem um barulhinho diferente, aí quando eu sei que é ele, vou lá e atendo, claro. Mas, do contrário, ó, só se for urgente, liga. Porque aí ligar dá pra gente perceber. Porque aí as operadoras ficam ligando pra gente para oferecer planos, né? Essas já são bloqueadas. Mas eu fico um pouco longe, porque realmente eu não tenho muito. Eu assisto televisão já aprendi o hábito de assistir quando eu ligo, né? Que até da televisão eu dou tempo. Eu tô cansada de tela, que eu nem ligo. Aí eu coloco e vejo. Mas o meu problema com o óculos é sempre aquele. Tenho perto, tenho longe, mas o intermediário não tem nem. Eu sinto falta. Ali eu não uso por causa disso. Aqui, por exemplo, se eu fizer assim, porque se eu fizer assim, como é para longe, se não está longe o suficiente, já embaça. Aí eu fico. Ele tem para perto da Se tá ruim, a criança não tá de perto, não, mas ele nunca foi bom. Não, todos os óculos que a senhora passou, o dia que a senhora não teve disponibilidade, você não teve disponibilidade. Eu até fiz um dia lá com o Dr. Pedro Paulo Canedo e ele também lutou, nem ele. Aí eu falo assim, será que acontece com esse meu intermediário? Porque aqui é assim, por isso que eu ponho tiro, porque eu não tenho, o intermediário me atrapalha. Entendi. Vamos investigar isso. Oi! Gostei. Cláudio gosta da bagunça, né, Cláudio? E a pessoa que já não fica atrás, então, vamos lá, gente. Devido ao tempo, dá um espacinho da gente fazer mais umas 3 perguntinhas, tirar aqui umas dúvidas. Estamos com a doutora Mara falamos de glaucoma e agora estamos aí já na parte de catarata. A Sinara Vilela está aqui no Instagram falando, eu tenho o olho extremamente seco, ela uso o Raibac, é isso? Raibac? É esse mesmo, ó, tá aprovado aí, Sinara. Ele é o melhor para essa condição, me passaram ele. A Janaína tá aí curtindo também, tem a Rafaela, que é psicóloga, tá aqui conosco também, um abraço. O Nelson Ferreira de Andrade também, Letícia, bom dia. A Lili, ela também tá aí assistindo, né, diretamente aí do Progresso, curtindo aqui também no nosso Instagram, obrigada. E vamos aqui falando quais são as opções, então, já que falamos opções de tratamento para o glaucoma, vamos saber também as opções disponíveis de tratamento para pacientes com catarata, doutora. Então, a catarata, quando você diagnostica a catarata... Ela dá um risinho ali, alguma coisa vem aí. É que assim, às vezes fica aguardando várias opções. Sim. A gente tem um único caminho. Né? Ela é um único caminho. É um único caminho, que é o caminho cirúrgico. Então, a catarata ela é corrigida com cirurgia. Né? Então, tem um colírio para melhorar, tem uma medicação que eu uso que reverte. Não. Porque no processo de envelhecimento, como a gente estava falando, né? Você vai ter a sua pacificação progressiva. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar essa lente que ficou opaca, que ficou velha, vamos dizer assim, e substituir por uma transparente nova para eu restabelecer essa visão. Então não é só tirar, você coloca também, é colocado uma lente para substituir o que está tirando. Você não sei. Para mim era só, sabe o que eu imaginava que o olho era feito uma espécie de raspagem, é por isso que eu imaginava que era aquele branquinho, né? E é uma espécie de raspagem, pronto, tirou ali, acabou a catarata. E não é assim. Não, porque a catarata está lá dentro, né? Então assim... A gente tira uma lente natural. Imagina uma lente de óculos, né? Você tirou essa lente, você tem que colocar outra no lugar para você voltar a enxergar. Antigamente,
sei lá, mais de 50 anos atrás. Você vai lembrar Eu nasci, de pessoas idosas que usavam os óculos fundo de garrafa, você lembra? Sim, que chamava fundo de garrafa, aquela Por coisa quê? bem grossa, assim, Não que até existia. diminuía o olho. Isso, não existiam lentes para serem implantadas quando se tirava a catarata. Então, tirava a catarata e aí o grau inteiro era corrigido nos óculos. Por isso ficavam aqueles óculos Bem bem grossos. Exato. Eu já não vejo com óculos assim a mais hoje. tecnologia que foi evoluindo, né? De lentes mais simples para as lentes hoje de altíssima qualidade, a gente começou a conseguir corrigir tudo. Não simplesmente tirar a catarata e botar uma lente qualquer e depois corrigir no óculos, ainda que a algum grau. Hoje a gente consegue fazer a cirurgia, personalizar esse resultado. Então, assim, a Mira tem um problema de astigmatismo, ela precisa de uma visão para intermediário, para longe, para perto, ela usa muita tela. Então, assim, é feito toda uma análise de exames pré-operatórios, obviamente, para ver qual é a possibilidade de atender a todas essas demandas. E nós temos opções de lentes que conseguem corrigir tudo hoje. Então, eu consigo, é uma palavra engraçada, mas é como se eu rejuvenescesse esse olho. Então, eu consigo restaurar a visão de longe, a intermediária, de perto, dar uma independência com relação aos óculos, corrigir o astigmatismo. Então, a gente tem uma tecnologia hoje que nos permite isso. É para todos os olhos? Nem sempre. Então, essa escolha, essa decisão leva em consideração uma série de fatores, não só a anatomia propriamente dita, mas doenças de base, alterações que a pessoa possa ter com o próprio glaucoma, por exemplo, que dependendo do estágio pode restringir essas escolhas, mas hoje a gente consegue corrigir a catarata, tira a catarata, implanta-se lentes no lugar e com essa lente a gente consegue corrigir a visão a ponto de dar uma independência até total dos óculos. Gente, olha isso. Então, assim, tem igual, falando para os olhos, para essa questão, então tem jeito para tudo, né? Nesse caso aí, amém, muito essencial, nossa, gente. E nesse sentido, então, catarata não é tratamento, gente, é uma coisa só, é cirurgia. Mas essa cirurgia tem que ter um grau de catarata ali para ser diagnosticado e feita essa cirurgia ou já no início? Inicial. Antigamente, porque a técnica era outra, a gente esperava a catarata ficar bem madura, né? Quanto mais madura, mais dura, literalmente. Entendi. Como se fosse uma pedrinha que ia ficando ali dentro do olho. Porque era uma técnica que você abria o olho, então dava ponta, era uma abertura extensa e tudo. Com a evolução, né, dos equipamentos, hoje a gente faz abertura de 1,8 milímetros, é uma coisa... A espessura micro do micro. Então não se espera a catarata ficar muito densa e muito madura. Então, as cataratas iniciais já são operadas. E até porque você já restabelece aquela visão, né? Então você dá uma qualidade por mais tempo. A catarata ela não volta. Eu já ia perguntar. Né? Que às vezes é uma pergunta recorrente. Exatamente, eu já ia perguntar. A catarata é uma cirurgia em definitivo. Você opera uma vez na vida e acabou. pronto. Então, assim, você dá uma qualidade de vida para a pessoa. Quando você restaura essa visão, ela tem, vamos dizer, vai viver mais 30, 40 anos em outro... Tranquila, só se tiver outro problema, mas de catarata ela não terá mais. Exatamente. Porque eu acho que as pessoas pensam assim, como eu pensava. Existe recorrência, porque tem coisa que você opera e quando daqui uns 5, 10 anos, estava no início, para que eu fui operar agora? Eu vou ter que operar de novo. Não, então não tem. não. Catarata teve ali, diagnosticou, tá no início, é até mais simples, mais rápida a recuperação, não é isso? Com certeza. E aí você já faz e já se livra desse problema, você não tem mais ele durante a vida. Acabou, catarata acabou. Coisa boa. Tem possibilidade, óbvio, eu acho que deve ter, mas tem possibilidade da pessoa estar ali, glaucoma e catarata, atrapalhando a sua visão? Na verdade, assim, a gente pode ter as duas coisas concomitantes, né? Glaucoma crônico, simples, né? Desses que a gente disse hereditários. E ter uma catarata, porque vai ter, né? Com o passar dos anos. Mas também a gente tem um tipo de catarata que pode elevar a pressão do olho, porque, como eu disse, que o cristalino vai ficando opaco, ele às vezes muda o volume, ele aumenta de volume, de curvatura, e às vezes vai apertando ali o espaço dentro do olho, apertando um pouquinho aquele sistema de drenagem, vai ficando mais, tudo mais apertadinho ali, a pressão tende a subir. E aí, nesses casos,
Quando a pessoa tira a catarata, a pressão abaixa. E às vezes nem precisa de medicamento. Aí pra não é controlar essa pressão. não é que curei o glaucoma. Não, a pressão tinha aumentado por conta dessa Exato, catarata. exatamente. Porque glaucoma, como você bem pontuou, não tem cura. Não. Tem regressão dele. Exato. Ele Esse para é outro onde tipo- ele está, é outro tipo de coisa. É, outro tipo de aumento de pressão, outra causa para essa pressão. Entendi. Então, a catarata Então sim. pode ser confundido a pessoa, não o profissional, Sim, óbvio. sim. Mas, falando, nossa, a pressão do olho aumentou ali um pouco, nossa, tô com glaucoma. Nesse diagnóstico vai ser separado. Olha, sua Sim. pressão está aumentando porque você está com a catarata assim, assim, assado. E tem indicação cirúrgica. E às vezes até o momento da cirurgia é mais seguro você medicar a pessoa para manter essa pressão em níveis mais controlados. Para não Mas ter aí... há uma grande chance de não precisar de medicamento depois. Ah, que coisa boa, são boas notícias. E existem aí, numa das perguntas, ainda dá tempo aqui, 10h32, como a cirurgia de catarata é realizada, ela já falou quais são os resultados esperados, que são esses que já foi aí bem pontuado. A cirurgia é o único tratamento. O resultado esperado é aquele, não volta mais, acabou. É ótimo. É uma recuperação É da uma visão. recuperação da visão. Né? Então, às vezes, assim, tem pacientes mais velhos que às vezes vão postergando isso com receio. Exato. E eu compreendo, e é totalmente compreensível, né? A pessoa não tem a informação suficiente para é seguro, eu tenho medo, houve história daqui, dali. Fulano fez isso, você perdeu a visão ali. Isso. Então, assim, hoje em dia as cirurgias são muito seguras, né? Então, o índice de complicação é baixíssimo. Mas o que acontece é o seguinte, quando a pessoa faz... Eu tenho um paciente, é engraçado, um paciente de 90 anos, fazendo 90 agora, esse ano. Ela operou há 1 ano e meio. E ela ficou postergando e achando, eu tô muito velha, eu vou morrer, eu não preciso mexer com isso. E aí pensa comigo, tivesse operado há 10, 15 anos atrás, teria tido o benefício de uma vida... Uma qualidade de vida melhor. Nesse caso. E é muito engraçado porque ela operou, nesse caso eu conto porque é engraçado. E ela estava deprimida, em casa, não saía, dificuldade para deambular, porque dificuldade de enxergar as coisas, né? Ela estava bem avançada, bem dura, né? E aí operou, e é muito engraçado que agora ela voltou a ir para os bailes. Tá batendo perna! Bailes da terceira idade. Sim. Então, assim, você restaura uma alegria de viver. É uma autoestima também, a autoestima da pessoa. Uma coisa, se enxerga estudos mesmo. mostrando benefícios com relação a Alzheimer e demência de uma forma geral. Sim. Né? Quando você opera a catarata, porque a pessoa começa a socializar de novo, né? Perfeito. Então, assim, não é só uma ligação, assim, melhorou a visão, já estou envelhecendo e tal. Mas é isso, você melhora a socialização. Socialização. Né? Então, uma boa visão, uma boa audição. Dá pra ir pro forrozinho, gente! Acaba fazendo muita diferença, né? E viver bem, viver com alegria e com qualidade de vida. Sem depender das pessoas para ir ao banheiro, para se alimentar, sabe? Coisas para se vestir. Então a gente às vezes não se coloca no lugar, mas pensa a limitação que é você precisar de alguém te ajudar a ir ao banheiro. Exatamente. A trocar de roupa. Né? Assim, são coisas que fazem muita diferença na autoestima. A pessoa vai ficando realmente depressiva. Sim, aí não quer sair e acaba se isolando e a tendência à demência vai aumentando também. Com Exatamente. Essa lente, ela pode sair do lugar, doutora, de alguma forma? Como é o pré-operatório? Como é o cuidado com os olhos depois de uma cirurgia de catarata? Então, quando você opera, nos primeiros dias, obviamente que se tiver um trauma, né? Se tiver... Esse negócio de coçar o olho, como é que fica? Com força, às vezes pode movimentar essa lente, né? Então, às vezes ela aperta muito o olho, tem uma crise de vômito, né? Por qualquer motivo. Então, nos primeiros dias, porque a lente ela é colocada dentro de uma espécie de um saco, que a gente chama de saco capsular. Ela fica ali até tudo cicatrizar e ficar bem coladinho, justinho, vai alguns dias, né?
E aí, nesse meio tempo, se você tiver um trauma mais intenso, se você tiver um esforço fora do padrão, você pode movimentar essa lente sim. Depois de cicatrizar, não. Essa lente não sai mais do lugar. Não é comum isso. Não, às vezes o que acontece não existe? Não, só se tiver trauma mesmo, né? Para sair do lugar é porque essa lente às vezes não foi colocada, não teve como ser colocada no saco capsular, que é o que é o mais comum, e às vezes foi implantada de uma outra forma e essa outra forma é uma forma um pouco mais frágil. Então, às vezes pode acontecer isso, mas isso é mais Ela raro. deslocar, bem mais raro. É raro. Mas aí depende também do cuidado do pós-operatório que o paciente tem. E aí eu brinco o seguinte, essa lente, ela é pro resto da vida. Às vezes assim, não é que nem um óculos que daqui a um ano eu vou lá e troco. Né? É o que eu ia perguntar, não tem como. Agora eu cansei, quero outro modelo. Outra armação. A lente intraocular é uma decisão permanente. Por isso que é tão importante que a gente gasta tempo em consultório explicando, orientando o paciente, porque é uma decisão que você depois é difícil voltar atrás. A gente não faz troca dessas lentes, a não ser em casos excepcionais, por algum motivo muito específico, mas normalmente colocou, pronto. E se a pessoa já eu enveredando aqui para o assunto, como se eu tivesse tempo para isso, né? Mas eu quero falar. Se a pessoa tiver ali um problema de visão, por exemplo, eu tenho aí bifocal aqui e tal, né? Por causa do astigmatismo e tal. Aí eu vou fazer ali uma cirurgia de catarata. Tem como, o que eu tenho de necessidade de grau, então tem como colocar nessa lente, pronto, aí eu fico livre dos óculos? Exatamente. Jesus! É o que tem de mais moderno hoje. Mesmo? Então, a gente consegue, é um benefício gritante. Porque você não tem aquele trabalho de colocar, tirar a lente, porque para dormir você tem que tirar a lente, tem algumas que você tem que tirar e tal, e aí você tem que estar higienizando a lente e tal. Essa não, você colocou lá dentro do olho, não, você não tem que mexer. A não ser que aumente o grau de alguma forma, ou não existe. Ele não vai ter muita variação depois. Depois é uma estabilização. Boa. Se mudar porque o grau, óculos a gente vê, igual eu tô aqui, deixo de usar um pouco aqui e tal, e esqueço às vezes ele em algum lugar, em casa, a bolsa usa, né, às vezes, mas assim, eu hoje já estou um pouco mais disciplinada, mas na maioria das vezes acontece isso, é por isso que, ou então coça demais o olho ali e tal, e aí acaba mudando aí, aumentando ou diminuindo o grau por algum motivo. Então, a lente colocou lá, já não tem esse problema, porque ela está lá dentro, não vai ser, cicatrizou, não vai mudar mais. Mudança, se tiver, é muito pouco significativa. Nossa, muito bom. E existem medidas preventivas que podem ajudar a reduzir esse risco de desenvolvimento de catarata? Não, né? Ou sim, devido a gente recomenda, por exemplo, exposição solar, né? Então isso acaba, às vezes, acelerando. Não é que você não se expor ao sol, você vai deixar de ter, como a gente falou, todo mundo vai ter. Mas essa aceleração do aparecimento. Então, se você evita exposição, usa óculos escuros, você acaba protegendo, porque a radiação solar, ela estimula esse aparecimento. E o uso de medicamento, como a gente falou sobre os corticoides, por exemplo. Muito cuidado com a parte do uso óculos escuros, porque... Vamos recomendar isso, né, doutora? Porque tem muito... Você vai ali numa lojinha aí, eu vi um óculos escuro ali, peguei e pronto, eu estou usando um óculos escuro. Não é assim, né? O grande problema de óculos de uma procedência duvidosa, qual é? É que quando você escurece, né, você põe aquela lente escura, você acaba dilatando sua pupila. É uma reação natural. Um ambiente fechado, escuro, a pupila dilata para entrar mais luz, para te dar uma visão melhor. Sim. Quando você dilata a pupila e está usando um óculos que não oferece uma proteção adequada, você está se expondo mais ainda. Porque ele tá, eu tenho para mim que ele meio que reflete mais ainda a luz lá para... Você pode ter a falsa impressão de que está protegido porque você não está com aquela claridade no seu olho, mas a radiação está entrando e às vezes potencializando essa entrada, não é isso? Entra muito mais. Então, gente, infelizmente não é assim, não é só olhar... vou pegar esse aqui, ele que tá bom, eu não tô tendo aí problema com claridade,
devido aí tem que olhar essa questão da radiação. Então, com essas perguntas, e eu estou aqui dando aquele bom dia para o doutor Hélio Lopes, que está falando assim, nossa, ótimo programa hoje, parabéns pelo brilhante trabalho e parabéns aí pelas explicações aí que a doutora está dando, né? Está dando bom dia aí. Um abraço aqui também para a Ângela, ainda temos aqui várias pessoas fazendo suas participações, gente. Vou para o intervalo para voltar para a gente encerrar então, que eu vou dar as considerações finais aqui e dar a oportunidade de você saber aí onde a doutora Mara pode atender, onde você pode procurar, né? Porque nós fazemos isso com todos os profissionais que vêm aqui para você. Muita gente pergunta, então a gente já vai falar para você, já já. Falar, eu não sei se porque advogado não pode, mas viagem do conhecimento em inspiração. Escritório, telefone para contato, mas médico não tem problema com isso. Eu não sei o telefone de cor, não. Qual que é o telefone aí? Olha, juro pra vocês. No WhatsApp, eu não sei o WhatsApp de cor da Thelma. A Thelma era lá do agendamento, não sei. Você merece uma conexão de Conversa mais com a Thelma. Nossa, não, se parar para poder conversar, doutora, aí a gente fica bem. eficiente. Nossa equipe está empenhada em proporcionar uma experiência online excepcional para os nossos clientes. Seja para trabalho, Eu também, como é que você enxerga Com esse... esse aqui é seu? Né? Não, eu falo assim, isso aqui, ó. Assim. É porque escurece a tela e... 91, o Deixa eu colocar aqui. Já tem um link. 993680709. Você vai falar o número que eu decorei, não. Eu vou colocar aqui bem negrito. Ai, Jesus. Pra você enxergar também, né? Menina, é um trem de tudo. Vamos aumentar aqui, eu vou colocar não, pra você falar, vou aumentar aqui. Café Rancheira é sempre gostoso e encorpado. Para cada momento do dia, um sabor para você. Rancheira, que tem história, tem mais. Muito bom. Ai, muito bom. E tão pouco tempo, gente, porque tem outras coisas que nós podemos estar abordando numa próxima oportunidade. Olha isso. Ainda tem que ver com o menino o sorteio para ver quem é que ganhou esse rodízio. O pessoal tá querendo esse rodízio de pizza. É um rodízio também que você vai lá comer e beber, não vai pagar nada, absolutamente é bom. Essa doutora foi demais, os esclarecimentos dela. Essa doutora é demais, é demais. Não sei. Samira Vitória Rezende. Não sei se ela já atendeu. Deve ser ela. É muita gente. Por isso que eu falei assim. Quando eu falei, eu tenho isso. Você falou, eu sei. Eu sei. Mas a senhora lembra, assim, eu preciso te falar, quando eu comecei o assim, eu te pedi, eu não vou lembrar assim, não, quando vai ficando mais antigo, as crônicas de glaucoma, como que eu operei, eu não lembro. Até do diagnóstico. Sim. Eles vão fazer só para consulta clínica, eu não lembro de detalhes. Porque vai lá e demora, passa 2, 3, 4, 5 anos sem ir. Então assim, demora um ano mesmo. O que eu passei mesmo, eu tenho que olhar pra cola, tem conhecimento de colher. Mas é muita gente. Mas a pessoa lembra, entendeu? A pessoa conversa, né? Quando a gente tá garela igual eu assim, danou-se, né? Não tem como lembrar. Ai. Mas eu tô usando uma tapa próxima. Aí semana que vem já é o final de semana do Dia das Mães. Estou já pensando aqui no tema da semana que vem. Dia das Mães, tem menopausa. Nossa, boa! Vou. Você está no ar. Tomei. Pergunta se eu tomei remédio. Gente, você adora. Você viu aí? Cláudio Omar, ele é multifuncional aqui, minha querida. Me vigia, pergunta se eu tomei o remédio. Mas vamos lá. Um beijo para a Suemi, está aí curtindo, está ouvindo aí no Aldeia dos Sonhos. Um beijo para todos aí, obrigada pela sintonia.
Eu tenho aqui a Regina José Moraes, do Jardim Progresso. Se ouve aí para mim, por favor, Cláudio, se é o áudio dela, ela tem 15 segundos, eu não sei se é alguma pergunta, enquanto eu faço as considerações finais aqui com a doutora. Oi, Nira, ótimo dia. Tatiana Martins, Jardim Petrópolis. A segunda aí então, vamos, não é, né? Então tá bom. Vamos aqui deixar, então, gente, olha a hora, 10h44. Aí tem gente que escreve às vezes pra mim assim aqui: você tem que fazer logo um podcast, não ficar umas 3 horas logo com a pessoa aí, porque sai esclarecendo tudo que é assunto, que aproveita bem o profissional. Tô providenciando isso, gente, mas aqui no rádio a gente tem um horário. E por esse motivo, já vou aí deixar a doutora Mara fazer aí as suas... Dá para poder passar? Então vamos lá. Falando sobre catarata, minha mãe está com 94 anos. Ela operou aos 92, dos 2 olhos. Não teve nada, reagiu muito bem. O segundo teve que fazer limpeza. Isso é normal? E aí, doutora? A limpeza que é falada, o que é isso? É que às vezes acontece nessa cápsula que é implantada essa lente, às vezes por uma reação de cicatrização, ela fica às vezes opaca. E a limpeza nada mais é do que um laser que é usado para fazer essa limpeza do local onde ficou essa opacificação. É como se eu estivesse fazendo uma limpezinha no meio de um vidro que está opaco. Eu não tiro a lente nem nada. Isso é feito normalmente ambulatorialmente no consultório com equipamento específico, mas é comum sim precisar fazer. Sim. E é uma vez também. Como a catarata é uma vez, essa limpeza normalmente é só uma vez também. Só uma vez também. Então, doutora, ótimo, todas as perguntas, e vem chegando pergunta, mas infelizmente a gente não pode mais aqui utilizar, porque tem o espaço ainda para a gente aguardar aqui, Gilberto mandar aqui o nome da pessoa que ganhou o rodízio, porém, onde encontramos a doutora Mara Gipigini? Então, eu atendo aqui em Anápolis no Hospital Doma, né? Sim. Ali na Brasil Norte, próximo ao Ânimo, Hospital de Urgência. Isso. E vou deixar o telefone de contato, né? Por favor. O WhatsApp também é 991382709. Mas também quem quiser mais informações... Tem as suas redes sociais, exato, né? que lá, assim, sempre eu compartilho casos... Tem caixinha? Abre caixinha, vez ou outra lá? Sim, aí, sim. gente, ó. Então é @MaraAgi, AGI. Quem quiser tá lá e mandar dúvida por lá também, a gente sempre responde e tenta também esclarecer as dúvidas. Tá, o @Mara, tem algum underline? Tudo junto? Não. Mara AGI, gente. Então é tudo junto. 2 As juntos, sem separação nenhuma. Mara AGI ou AGI, para você não escrever com J, porque às vezes a pessoa vai... Não, é só agir, sem R no final, como diz o Cláudio ali. Então tá bem, e quem tiver dúvida pode perguntar para mim, que eu repito, eu passo o telefone e eu passo aí a rede social da doutora. Tem muita informação lá, é muito bom você seguir também, tá? Doutora Mara, @MaraAgi. E terminamos por aqui. Eu agradeço imensamente, muito a sua disponibilidade, que foi assim, prontamente, né? Eu perguntei e falou, claro, estamos à disposição. Então, assim, é muito bom, porque a informação que nós procuramos trazer aqui, esclarecer assuntos, hoje serviu como todas as outras vezes, serviu de... Eu esclareci muito mais hoje do que o que eu já li por aí, porque eu acho que a explicação diretamente do profissional, daquele que é especialista, ele abre um leque de se lê alguma coisa, às vezes você não entendeu direito ali, e explicando é muito bom. Eu agradeço imensamente essa simpatia de sempre, é desse jeitinho aqui no consultório, gente, a gente vai lá, a gente fica bem à vontade, ela não apavora ninguém, que foi perguntado isso daqui, né, teve aí consulta que o profissional que atende lá da forma dele, mas que vai já jogando assim, ó, possivelmente você tem isso, sem nem ao menos ter feito aí um exame e falado aí de uma forma um pouco mais desesperadora, porque tem diagnósticos que nos trazem um desespero, né, a pessoa já vai, eu tô achando que eu tô com isso, doutora.
qual é como a doutora Mara fala com o paciente. Pode falar a mesma coisa que você falou ali para o Cláudio. Não tem como você já chegar e a pessoa, eu tô achando que eu tenho. O que a senhora fala? Você, gente, você, Ana Maria. Normalmente, assim, eu sempre tento me colocar no lugar do paciente. Empatia, a palavra é essa. É uma palavra que está um pouco batida Muito. já hoje em dia, mas assim... Mas que muita gente não usa, viu? Nada como se colocar na posição do outro. Então, eu acho desnecessário, às vezes, terrorismos que não vão trazer nenhum benefício naquele momento. E às vezes você está numa investigação e que às vezes o diagnóstico nem se fecha e às vezes você descarta a doença e causou um transtorno ali psicológico mesmo para a pessoa, para a família, né, uma angústia. Então eu tento acalmar a pessoa inicialmente e assim, se tiver confirmação, existe tratamento, graças a Deus por isso, né? Então a gente tem tratamento, tem como tratar, tem como ter uma qualidade de vida. Eu gosto muito de orientar, explicar os riscos. Eu acho que a informação, isso que a gente está fazendo aqui hoje, é de suma importância. Ela dá armas para a pessoa se proteger, se precaver. E a informação, ela precisa ser acessível a todo mundo. Então, às vezes a gente fala de um jeito mais coloquial, de um jeito, né, assim, que as pessoas entendam, não é o mediquês da Não vida. É o mediquês, né? Porque às vezes, assim, é uma coisa que para o médico parece simples, a pessoa não entende e acaba interpretando de uma forma diferente e tendo uma angústia desnecessária. Então, eu acho que a informação, você dá informação para a pessoa optar ou não por tratamento, saber quais são os riscos, os benefícios, colocar na balança, pesar, a gente mostrar isso em imagens, você entrega o poder de decisão na mão de quem é o mais interessado, que é o paciente. Isso, né? mesmo. E isso aqui hoje é uma via também de melhorar esse acesso à informação. Então, assim, parabéns por essa iniciativa, pelo trabalho que você tem, que eu acho que faz diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigada, gente. Eu só trago gente boa aqui, tá vendo? E que gosta de conversar, porque se deixar, a gente passa aqui até 2 horas da tarde conversando. Então, gente, eu vou chamar uma musiquinha aí agora, né, Cláudio? E esperar aqui para poder dar o resultado do sorteio. Enquanto isso, você vai curtindo aí 1 ou 2 musiquinhas pra gente poder estar encerrando, porque o Café Cerrado vem aí daqui a pouquinho. Vamos lá? Vou encerrar aqui pra gente fazer as fotinhas que sempre tem que fazer. Gente, muito bom, né? Eu sempre termino muito feliz aqui as participações dentro do Entrevistas, porque são profissionais que vêm, esclarecem e tiram aí o peso na consciência de muita gente com esclarecimento, com conhecimento. Então, encerrando por hoje aqui na live a nossa edição do Entrevistas. Acompanhe que todas as pessoas que participaram estão tendo aí o Gilberto teve olhando lá e vai mandar aqui o nome da pessoa contemplada. Eu agradeço e aguardo vocês na próxima edição, sábado.